Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Líderes do Senado se reúnem, mas não chegam a acordo e decisão sobre taxar compras internacionais de até $50 deve ser no voto a voto. Suspeita de envenenar e matar empresário se entrega à polícia no Rio de Janeiro. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. A psicóloga suspeita de ter envenenado o namorado no Rio de Janeiro acaba de se entregar à polícia. Então vamos até lá com o Leonardo Ack. Boa noite, Léo. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Júlia Pimenta era considerada foragida. Ela chegou aqui à delegacia perto da meia-noite. A mulher teria envenenado e assassinado o namorado, o empresário Luiz Marcelo Ormond. A polícia agora quer saber a motivação do crime. E, segundo a investigação, Luiz e Júlia começaram a morar juntos cerca de um mês antes da morte. Uma das hipóteses é que o crime tenha acontecido porque o Luiz não queria formalizar a união com a namorada. A polícia também trabalha com a possibilidade de Júlia ter matado o namorado para conseguir dinheiro para pagar uma dívida de R$600 mil. Giovana. Obrigada pelos detalhes, Léo. 2 pessoas morreram na queda de um avião bimotor em Santa Catarina. O piloto e um empresário de Minas Gerais estavam a bordo. O avião caiu numa área de mata fechada entre as cidades de Itapoá e Garuva, no norte de Santa Catarina. Estavam na aeronave o piloto Geraldo Cláudio de Assis Lima e o empresário Antônio Augusto Castro, que comprou o bimotor há cerca de 15 dias. Encontramos com a equipe da Força Aérea lá, encontramos a aeronave e também encontramos 2 vítimas carbonizadas em meio aos destroços lá. O avião saiu de Governador Valadares, em Minas Gerais, com destino a Florianópolis, Santa Catarina. Cerca de 4 horas após a decolagem, o piloto pediu permissão para pousar em Joinville, mas pouco tempo depois perdeu o contato com a equipe de controle aéreo. A região onde a aeronave caiu é cercada por montanhas e, segundo moradores, o tempo estava bem fechado no momento do acidente. Técnicos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, estiveram no local para realizar uma perícia e coletar materiais que possam ajudar a esclarecer o que provocou a queda. Seu Claudio Onir é morador da região e ouviu o momento em que a aeronave bateu contra o morro. Escutei o ronco do avião ali, né? Passando, e já escutei o estouro. O bimotor, fabricado em 1982, estava em situação regular e tinha capacidade para transportar 5 pessoas, além do piloto. A Justiça de São Paulo mandou soltar o dono e o dirigente de uma empresa de ônibus investigada por suposta relação com crime organizado. A Caterina Achute agora traz as informações para a gente. Boa noite, Caterina. Oi, Giovana. Boa noite para você e também para todos que nos acompanham. Olha, na decisão, o juiz do caso que concedeu o habeas corpus determinou a expedição imediata do alvará de soltura para que os acusados possam responder em liberdade. Luiz Carlos Efigênio Pacheco, conhecido como Pandora, e Robson Flares Lopes Pontes haviam sido presos em abril deste ano. Eles são dono e dirigente da Transwolf e foram acusados de lavar dinheiro do primeiro comando da capital, o PCC. O Ministério Público de São Paulo disse que vai recorrer dessa decisão. Giovana. Obrigada pelos detalhes, Caterina. A Procuradoria-Geral da República defendeu que o governo de São Paulo altere o edital sobre a compra de câmeras corporais para a Polícia Militar. Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral
Paulo Gonet, sugere um ajuste na exigência de tempo de armazenamento nas imagens, que devem ser guardadas por no mínimo 90 dias ou por 1 ano em caso de gravações intencionais. Ainda segundo Gonet, a portaria do Ministério da Justiça sobre o uso da tecnologia não prevê que as gravações sejam sempre feitas de forma ininterrupta, mas que o agente deve acionar o equipamento para gravar suas atividades. A sessão pública da licitação está marcada para a próxima segunda-feira. A PGR se pronunciou depois que a Defensoria Pública de São Paulo acionou o STF para pedir a revisão do edital. 12 mil câmeras devem ser compradas pelo governo paulista. Fora do Brasil, o partido do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, venceu as eleições gerais na Índia. A correspondente Silvia Kikuchi traz mais informações direto da Ásia. Boa tarde para você, Silvia. Olá, Giovana. Boa noite para você e a todos. O partido de Narendra Modi, que está no poder desde 2014, venceu com 150 mil votos a mais que o segundo colocado e garantiu o 3º mandato consecutivo. Mas a legenda dele perdeu força, não obteve a maioria dos assentos da Câmara Baixa sozinha e vai precisar negociar com outras siglas para governar. Segundo analistas, o resultado das urnas pode frear o autoritarismo de Modi, acusado de perseguir os opositores. As eleições na Índia, que são as maiores do mundo, duraram mais de 40 dias e terminaram neste fim de semana. Autoridades do país afirmaram que mais de 600 milhões de eleitores foram às urnas no maior processo democrático do planeta. Giovana. Obrigada pelo resumo, Silvia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou uma nova política de imigração para conter a entrada ilegal de estrangeiros no país pela fronteira com o México. A mudança acontece há 5 meses das eleições presidenciais. De acordo com as novas regras, a partir de amanhã, os agentes de imigração estarão autorizados a deportar as pessoas que cruzarem a fronteira do país sem documentação. E elas não terão direito a pedir asilo. A medida será adotada quando a média diária de entrada de estrangeiros na fronteira ultrapassar 2.500 pessoas. Mas há exceções para crianças desacompanhadas e imigrantes com condições médicas graves ou que fogem de perigos como o tráfico de pessoas. Segundo o presidente Joe Biden, as mudanças têm como objetivo restaurar a ordem no sistema, que tem mais de 3 milhões de pedidos de asilo pendentes. A nova política migratória tenta rebater as críticas que Joe Biden recebeu após recordes de entradas de imigrantes ilegais aqui nos Estados Unidos. E essa crise é apontada pelos eleitores como um dos principais problemas enfrentados pelo atual governo. O anúncio das novas regras acontece há 5 meses das eleições presidenciais. O provável adversário do democrata nas urnas, o republicano Donald Trump, afirmou que depois de quase 4 anos, Biden está fingindo tomar uma atitude em relação à fronteira. E acrescentou que quando for eleito, essa será a prioridade número 1 do governo. My top priority. No segundo dia de julgamento de Hunter Biden nos Estados Unidos, a promotoria divulgou imagens que estavam arquivadas no celular dele. Hunter é julgado por 3 acusações relacionadas à compra e à posse ilegal de arma de fogo em 2018. Na época, o filho do presidente Joe Biden era usuário de drogas e negou o uso de entorpecentes para ter acesso ao armamento. O material divulgado nesta terça-feira inclui imagens que mostrariam porções de cocaína, além da troca de mensagens com traficantes. Uma agente do FBI, a Polícia Federal Americana, foi a primeira testemunha ouvida no caso. Um painel de especialistas da Agência Reguladora de Medicamentos nos Estados Unidos rejeitou o uso de MDMA para o tratamento médico. A votação terminou com um placar de 10-1 para impedir que a droga, conhecida como êxtase, seja usada para tratar o transtorno de estresse pós-traumático. Segundo o grupo, os dados dos estudos não comprovam que os benefícios superam os riscos do tratamento.
O MDMA é uma droga sintética derivada da anfetamina que provoca alucinações. A Agência Reguladora dos Estados Unidos deve tomar a decisão final até agosto. De volta ao Brasil, após um mês fechada por causa da inundação, a rodoviária de Porto Alegre vai ser reaberta na sexta-feira. O Rogério Guimarães conta essa boa notícia para a gente. Boa noite, Rogério. Boa noite, Giovana. A informação foi confirmada hoje pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A primeira viagem terá como destino Capão da Canoa, no litoral norte do estado. O ônibus sairá daqui às 7 horas da manhã. A rodoviária foi fechada no dia 4 de maio. O local fica muito perto do Guaíba e ficou completamente alagado com as enchentes. Para não interromper as viagens, uma estrutura provisória foi montada em um terminal urbano de ônibus na zona leste da cidade. A reabertura da rodoviária de Porto Alegre é mais uma medida na retomada da rotina dos gaúchos depois das enchentes. Giovana. As enchentes também atingem a Alemanha. Pelo menos 5 pessoas morreram por causa das inundações no sul do país. Uma das vítimas era um bombeiro que perdeu a vida durante o trabalho de resgate. Cerca de 20 mil profissionais foram mobilizados para trabalhar na região. Em um único dia, choveu mais que a média de um mês inteiro. O nível do rio Danúbio subiu rapidamente e atingiu quase 10 metros nesta terça-feira. De volta ao Brasil, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, se reuniu agora à noite com líderes do Senado para tratar da taxação das compras internacionais de até $50. A Ariane Bittencourt acompanhou e tem os detalhes agora. Boa noite, Ariane. O que foi decidido? Boa noite, Giovana. Os líderes do Senado não chegaram a um acordo. Com isso, a decisão sobre a taxação deve ser mesmo no voto a voto. A votação do projeto que cria o programa Mover, onde estava o dispositivo referente à taxação das blusinhas, está prevista para esta quarta-feira. O adiamento se deu após o relator da matéria, senador Rodrigo Cunha, retirar do texto a taxação de 20% das compras internacionais de até $50. A medida foi incorporada ao projeto pela Câmara dos Deputados com um acordo para que o texto fosse aprovado sem mudanças. O senador Rodrigo Cunha, no entanto, classificou o trecho como um corpo estranho, retirando-o do projeto e surpreendendo senadores, deputados e o governo. Caso o relator não volte atrás, os senadores ainda poderão apresentar destaque e, assim, reinserir a taxação na proposta. Depois, se ainda houver mudanças no texto, o texto deverá voltar para a Câmara dos Deputados. Giovana. A gente continua de olho nesse assunto. Muito obrigada, Ariane. A regulamentação da inteligência artificial e o futuro da comunicação pública são os principais temas debatidos no 5º Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação, que começou nesta terça-feira em Brasília. A inteligência artificial chegou para ficar. Já está presente nos celulares, nas residências, nas empresas. Mas há uma preocupação com os limites legais do uso das ferramentas disponíveis, sobretudo quando o assunto são as fake news. O futuro da comunicação pública em meio à ascensão da inteligência artificial está sendo discutido em Brasília. A abertura do evento foi feita pelo ministro interino da Secretaria de Comunicação da Presidência, Laércio Portela. Independentemente de questões políticas, ideológicas, eu acho que o que nos une aqui é o esforço de comunicar as políticas públicas, de fortalecer a posição do Estado, né, do ente público e essa relação mais aberta, mais transparente, mais direta também com os cidadãos e cidadãs e com as outras instituições da República Federal, o Judiciário, o Legislativo também. O presidente do Conselho das Secretarias Estaduais de Comunicação, André Curvelo, disse que o objetivo do debate é elaborar estratégias para informar a população de forma mais transparente. Buscamos aqui, junto à Secretaria de Comunicação da Presidência da República, uma aproximação do governo federal com os entes estaduais. Para que isso?
voltando a afirmar, para fortalecer a comunicação pública, para que a gente consiga dinamizar, para a gente consiga levar a informação de uma forma mais transparente e que a gente utilize a comunicação para ser uma ferramenta, um instrumento de prestar serviço. O evento, que reúne 26 representantes das secretarias de comunicação das unidades da federação, também vai discutir o projeto de lei que regulamenta o uso da inteligência artificial, previsto para entrar na pauta do Senado na próxima semana. Um dos objetivos da proposta é evitar o anonimato e garantir a responsabilização de quem criar ou publicar conteúdos falsos. O Jornal da Record fica por aqui. Ouça essa e outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você.